Oi, gente. Esse aqui é o terceiro vídeo da aula 12 de Fundamentos da Matemática 2. A gente está estudando a imagem inversa de um conjunto por uma função dada, tá? Então, o que falta fazer é provar alguns teoremas. Que, por exemplo, esse primeiro aqui, a gente vai ver como se comporta a imagem inversa com relação à inclusão de conjuntos. Nesse aqui, a gente vai tratar da imagem inversa com relação à união. Nesse aqui com relação à interseção e aqui com relação à diferença de conjuntos. A gente fez algo análogo semana passada, né? Para a imagem direta com essas quatro relações, né? Inclusão, união, interseção e diferença de conjuntos, tá? Então, antes de começar a demonstrar esses teoremas, vamos relembrar que essa é a definição, né? A regrinha que define a imagem inversa de um conjunto, né? Então, se f de A para B é uma função e y é um subconjunto de B, então a imagem inversa de y por f é um subconjunto de A, ou seja, é um subconjunto do domínio da função e um elemento x está na imagem inversa de y por f quando o f de x está no conjunto y, tá? Então vamos provar primeiro esse teorema aqui, ó. Vocês lembrarem, na aula passada, tem algumas propriedades, né? Que a imagem direta da função, né, em um conjunto, né, ela dá algum problema lá na interseção e na diferença. Aqui a gente vai ver que para a imagem inversa não, vale a igualdade, né? Lá no ano passado só valia uma inclusão, né? Nesses dois casos aqui, se eu considerava a imagem direta. Aqui não, ó, vale a igualdade sempre, tá? Então, digamos assim que a imagem inversa é mais bem comportada com relação a essas operações aí. Então, ó, teorema. Estão sempre nesses quatro teoremas aqui, ó. F é uma função arbitrária de A para B. E y1 e y2 serão dois subconjuntos do contradomínio da função. Então, primeira coisa, vamos provar essa afirmação aqui, ó. Se o y1 está contido em y2, então as imagens inversas mantêm essa inclusão, né? A imagem inversa de y1 está contida na imagem inversa de y2. Deixa eu só abrir espaço aqui. Então, ó, antes de começar, note que nossa hipótese aqui é que o y1 está contido em y2, tá? E a tese, que é o que a gente precisa provar, né, é que também é bem natural a inclusão, né? Se um conjunto está contido em outro, as imagens inversas mantêm a inclusão, né? Então a gente tem que provar essa tese. Como é que eu mostro que esse conjunto está contido nesse? Vamos usar a definição de inclusão, tá? Vou mostrar que todo elemento desse conjunto, pega um elemento aqui, qualquer, e mostra que está aqui, né? Ou seja, vamos mostrar que todo elemento do primeiro conjunto está no segundo. Então, como isso aqui é um subconjunto do A, eu vou pegar um elemento aqui de x, chamar ele de x. Então, seja x um elemento na imagem inversa de y1. Ó, lembra que eu falei que é importante isso aqui, ó? O que significa dizer que um elemento está na imagem inversa de um conjunto? Significa que quando eu aplico a f nesse elemento, vai cair dentro do conjunto. Então, isso aqui, ó, significa que o f de x é um elemento do conjunto y1. Ok? Mas olha a hipótese. Como y1 está contido em y2, todo elemento do y1 também está em y2. Agora, f de x em particular é um elemento do y1. Então, pela hipótese, o f de x também está em y2.
tá? Então, como por hipótese, y1 é um subconjunto de y2, de f de x ser elemento, né, pertencer a y1, obtemos que o f de x pertence ao conjunto y2. Aí, de novo, vem para essa propriedade aqui, ó, que define a imagem inversa, né? Isso significa, troca o y por y2, significa que o x está na imagem inversa do y2. Tá? E, consequentemente, x é um elemento da imagem inversa de y2 por f. Então, olha só. Pegamos x, um elemento qualquer nesse conjunto aqui, e mostramos que ele está nesse. Então, o que a gente mostrou foi que todo elemento que está nesse primeiro conjunto está nesse segundo conjunto. Portanto, vale a inclusão. Ok? Aí está aprovada, né? Só precisava aprovar essa inclusão aí. A gente vai aprovar algo semelhante agora para a união. Tá? Mas é... Esquece que eu falei, né? Algo semelhante para a união. A gente vai aprovar o seguinte. Que a imagem inversa da união é igual à união das imagens inversas. Tá? Aí depois a gente vai aprovar algo análogo para a interseção, né? Ó, a imagem inversa de uma interseção é a interseção das imagens inversas. E também para a diferença. A imagem inversa de uma diferença é a diferença das imagens inversas. Tá? Vamos lá, tem que mostrar uma igualdade, né? Como é que a gente mostra que dois conjuntos são iguais, né? Ó, a gente quer mostrar que esses conjuntos são iguais. Então, nós temos que mostrar que vale as duas inclusões, né? Então, primeiro vamos pegar um elemento nesse conjunto e mostrar que está nesse, e depois a gente mostra o contrário. Então, ó, seja... De novo, x é um elemento aqui, ó. Eu quero pegar. Como esse conjunto é um subconjunto de A, né? Do domínio da função, os seus elementos eu vou chamar de x, tá? X é um elemento da imagem inversa da união y1 e y2. Então, pela definição, segue que quando eu calculo f de x, esse f de x é um elemento dessa união. Tá? É essa propriedade aqui, ó. Que eu falei que é importante, tá? Logo, o f de x, ele pertence à união y1 e y2. Isso acontece, se f de x é um elemento de uma união, ele está no y1 ou está no y2. Aí a gente vai dividir em dois casos, tá? E assim, o f de x está no y1 ou o f de x está no y2. Primeiro caso, se o f de x é o elemento do y1. Então, ó, definição. Se o f de x está no y1, significa que o x está na imagem inversa do y1 por f. Bom, não vou voltar mais lá para cima, né? Porque já deu para aprender, né? Ó, se o f de x está nesse conjunto, é porque o x está na imagem inversa desse conjunto pela função. Logo, podemos dizer
podemos dizer que o x está nessa união. Porque ó, se está nesse, está na união. Segundo caso. É análogo, tá? Se o f de x está no y2, então, pela definição de imagem inversa, podemos dizer que o x pertence à imagem inversa de y2 por f. E assim, se o x está nesse conjunto, ele está na união desse conjunto com a imagem inversa de y1 por f. Tá? Em ambos os casos, provamos que x pertence à união das imagens inversas, né, de y1 e y2. De ambos os casos, segue que o x é um elemento dessa união aqui, ó. Agora, se você olhar, esse x que nós pegamos é um elemento arbitrário, né? Então, nós mostramos que todo elemento que está nesse conjunto também está nesse conjunto aqui. Desse modo, nós provamos que aquele primeiro conjunto que eu pintei de verde está contido nesse segundo conjunto aí. Portanto, o que nós provamos foi que a imagem inversa da união está contida na união das imagens inversas. Vamos chamar isso aqui de 1. Ok? Agora a gente vai provar a inclusão contrária, tá? Que vai ser análogo, tá? Análogo é mais ou menos a mesma coisa, é só usar a definição, tá? Agora, por outro lado, seja x um elemento da união, nessa união aqui, ó. Então, como o x está em uma união de dois conjuntos, né? O x tem que estar pelo menos um desses dois conjuntos. Então, a gente vai dividir em dois casos a demonstração agora, tá? Então, x pertence à imagem inversa de y por f, ou x pertence à imagem inversa de y2 por f. Primeiro caso, se o x pertence à imagem inversa de y1 por f, então olha só o que acontece. Isso acontece, né, porque o f de x está em y1. Mas se ele está em y1, eu posso dizer que o f de x está em y1 união com y2. E também o f de x está em y1 união y2. Ora, mas isso aqui, ó, essa última pertinência aqui, é análogo a dizer que o x está na imagem inversa daquela união, né? Logo, x é um elemento daqui. Que é onde a gente tem que chegar, né? Tem que chegar aqui, ó. Agora o segundo caso, bem parecido, tá? Basicamente só trocar 2 por 1 ali. Onde está 1 põe 2, onde está 2 põe 1. Então, ó, agora, se x é um elemento da imagem inversa de y2, então, pela definição, né, isso significa que o f de x
é um elemento do conjunto Y2. Se ele está no Y2, o f de x está na união de y1 e y2. Tá? Logo, f de x pertence a um conjunto, significa que x é um elemento da imagem inversa. Então, em ambos os casos, conseguimos mostrar que x é um elemento desse conjunto, né? De ambos os casos, vem que o y é um elemento dessa imagem inversa aqui, ó. Y não, x, né? Então vamos olhar o que a gente provou aqui, ó. Nós pegamos um x, note que esse x é qualquer nesse conjunto, e mostramos que ele está nesse também. Então, como nós não particularizamos o x, né, esse x dado aí ele é arbitrário, nós mostramos que, na verdade, todo elemento que está nesse conjunto também está nesse. Tá? Então, portanto, o que nós mostramos é que vale a inclusão, né? A união das imagens inversas, né, é um subconjunto da imagem inversa da união. Foi isso que nós mostramos. Deixa eu apagar ali. Vou chamar essa inclusão de 2. Tá? Então, se nós compararmos 2 e 1, ó, nós mostramos que vale a igualdade, né? Que é o que a gente queria. Então, comparando um e 2, podemos concluir que a imagem inversa da união é igual à união das imagens inversas. Geralmente a gente pensa assim que a F, a imagem inversa abre para a união. Não, que isso dá tipo uma distributiva aqui, meio estranho pensar nisso, mas talvez pode ajudar a lembrar, tá? Bom, pessoal, eu acho que esse vídeo já tá um pouco grande. Tá em 18 minutos. Aí, só que se eu vou demonstrar mais 2 teoremas ainda, vai ficar bem grande. Então, eu vou parar esse vídeo por aqui, daí eu volto mais um ainda para terminar essa aula, ok? Até lá, então.